Meu Deus, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo dia tão especial que o Senhor concede a nós, para que possamos juntos compartilhar da Sua Palavra nesse estudo feito sobre o livro de Daniel, com cada um dos amigos e irmãos que nos prestigiam com as suas visualizações desse trabalho, acompanhando os estudos de escola dominical. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e te pedimos a direção sobre este trabalho, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor. Começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão e estamos aqui com essa continuidade dos ensinos do livro de Daniel. Um EBD de cara a cara que tem aí a Igreja Assembleia de Deus do Éden, a Escola Bíblica do Éden. Ao meu lado está aqui o nosso professor Samuel Barros. Grande prazer, Samuel, tê-lo novamente aqui nessa continuidade. Deus abençoe a sua vida. Amém, obrigado, alegria, o prazer é todo nosso estar com vocês mais uma vez nesse dia tão especial. Amém, Deus abençoe. E começamos então a continuidade, Samuel, da lição de número 4, a providência divina na fidelidade humana. Nosso texto áureo está no capítulo 3 de Daniel, o versículo 17, e diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Como verdade prática, comentarista da lição, ele traz o seguinte pensamento: se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Lição abençoada que nós temos hoje, e nós já vamos começar, professor Samuel, na explanação desse estudo. Hoje estaremos estudando a lição que está inserida no capítulo 3. E o que nós temos aqui que já podemos extrair para os nossos professores e aqueles que têm nos acompanhado, Samuel? A lição de o capítulo de número 3, cada lição tem sido um capítulo, ele passa a ser uma continuidade da aula anterior. Então, os irmãos que não acompanharam o estudo da lição que demos anteriormente a esta, acompanhe, assista, né? Ali foi falado sobre o sonho que Nabucodonosor teve, onde ele viu aquela grande imagem com aquela cabeça de ouro e cada membro, cada parte do corpo daquela grande estátua representando um governo mundial. No capítulo 3 agora, que vamos dar continuidade, ele agora aparece como objeto aqui uma estátua. O Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua, né? E exige então que seja essa estátua adorada. Enfim, então esse é o objeto da aula de hoje. Em cima dessa estátua, dessa imagem que Nabucodonosor manda fazer, o tema a ser tratado hoje vai ser, vamos falar sobre a providência divina na fidelidade humana. Amém. A história narrada no capítulo 3 ocorre possivelmente no final do reinado do rei Nabucodonosor, né? O texto é mais uma prova de que vale a pena ser fiel a Deus até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. E daí aquela comprovação, professor Samuel, de que essa passagem, de que esse estudo, né, essa série dessa lição, desse trimestre, ela não está só simplesmente focando a questão escatológica que tem o livro de Daniel. Também está trazendo aqui, como o próprio título da nossa revista é a integridade moral e espiritual, e o legado de Daniel para a igreja de hoje, ela mostra que em meio das diversidades vale a pena o crente ser fiel. Tem até aquela canção que a gente canta: vale a pena ser fiel e vale a pena ser fiel, né, professor Samuel? E vale a pena ser fiel, e ser fiel implica em várias coisas, né? Certo. Ser fiel, ter uma fé em Deus, acreditar em Deus, implica em uma série de comportamentos diferentes do mundo. É isso que a gente vai perceber aqui nessa lição, né? Houve nesse primeiro tópico da lição a tentativa de se instituir uma religião mundial. Parecia que ele estava querendo unificar ali a ideia de religião no mundo antigo. A questão é que Nabucodonosor, ele está assim nitidamente sendo influenciado pelo sonho que ele teve. Correto. Mas do sonho que ele teve, ele era a cabeça de ouro. Isso representava o reino dele. O negócio é que eu lembro de um filme que eu assisti, não me lembro o nome dele, mas uma frase que eu nunca esqueci. A frase dizia assim: quem tem poder, o que é que ele quer? A pessoa que tem poder, o que é que ela quer de verdade? A resposta era essa: quem tem poder
quer mais poder. Quer mais poder. Então, Nabucodonosor, sendo o senhor do planeta, o senhor do mundo, o mais poderoso naquele instante, ele não queria ser só uma cabeça. Certo. Ele queria ser todo o corpo. Ele não queria que, na ideia que ele tinha dele mesmo, ele não queria ser só uma expressão superior. Ele queria que o reino dele fosse totalmente, não deveria ser um reino substituído. Ele tinha a ideia de que ele era o cara mesmo, né? Ele era o principal, ele era melhor, não tinha ninguém melhor que ele. E tanto que quando as pessoas se dirigiam a ele, diziam sempre assim, né? Ó rei, capítulo 3, versículo 9, vive eternamente. Vive nada, não vive eternamente. Ele é um ser humano, ele vai morrer, ele vai passar dessa aqui para outra e vai ficar aqui toda a história, a construção física do que ele já fez. Então, era o desejo dele. Então ele manda fazer essa imagem é toda de ouro, não só a cabeça, mas toda de ouro. Eu estava observando o JA6, ele fez essa defesa, defendendo essa tese de que o conceito audacioso da grande imagem era resultado do sonho do rei. Então não há dúvidas aqui, né? Agora, olha que interessante, a ideia que Nabucodonosor tinha, né? Todo o seu reino se curvaria diante dessa maravilhosa ideia revelada a ele. Em sua mente pagã, confusa, esse era um tributo maravilhoso ao Deus de Daniel e aos seus amigos hebreus. Então, para ele, aquela imagem ali representava e homenageava o Deus do Daniel, que ele não conhecia. Tanto que ele vai dizer depois lá que aquele quarto homem na fornalha era um semelhante aos filhos dos deuses. Ele não tem essa revelação de uma teofania, dessa aparição de Cristo no Antigo Testamento. Isso é a visão deturpada que ele tem. Então, para ele estava fazendo ali uma homenagem ao Deus do Daniel e ao Deus dos amigos dele, porque ele fez uma citação honrosa do Deus de Daniel no capítulo anterior, né? Então ele está mais ou menos crente, né? Só que ele está do jeito dele, ele está ainda do jeito dele, ele acredita da forma, é a visão deturpada que ele tem, né? Enfim, então, como ele construiu então essa imagem numa homenagem ao Deus de Daniel, mesmo sendo deturpada, para ele vai ser inadmissível Daniel recusar, seus amigos recusarem a adorar essa imagem, né? Daniel não aparece aqui, correto. Não aparece, e eu acompanhei uma discussão de alguns professores, mas cadê Daniel? Por que Daniel não está aqui? Por que só aparece Ananias, Misael e Azarias? Por que não tem Daniel? Tem gente que acha que o reino de Nabucodonosor era igual o bairro do Jardim do Éden. Você desce uma rua, você chegou ali e está Daniel. Você está se esquecendo que estamos falando de um grande império. Uma coisa fora do normal. Daniel está em algum lugar. Ele está em algum lugar desse grande governo, dessa grande liderança mundial. Não é um vilarejo, não é uma vila, não é um bairro, não é um condomínio fechado. É um grande império. Daniel, sem dúvidas, está prestando algum importante serviço em algum outro lugar, que não sabemos, por isso ele não aparece aqui, né? Mas por isso então fica difícil para Nabucodonosor aceitar a recusa daqueles homens em adorar aquela imagem, porque aquela imagem representa a homenagem dele para Deus. Como aqueles homens, Arão, quando eles fizeram aquela imagem do bezerro de ouro, né? Fizeram aquela imagem ali, eles fizeram uma imagem e também eles disseram: esse é o Deus que vos tirou do Egito. Então, uma imagem deturpada também. Deus não aceita ser adorado por uma imagem. Não há uma imagem que a gente possa usar para representar a Deus, né? Deus não aceita ser representada por nenhuma imagem. Daí a dificuldade de alguns arqueólogos estudarem o costume do povo hebreu, que não tem uma imagem para você observar e estudar, como tem imagens de outros deuses em outros lugares.
Então, esse é um pouco do motivo, do que levou Nabucodonosor a construir essa imagem, essa estátua, e por isso a indignação dele em ver que aqueles homens estavam recusando adorar aquela imagem dele. E é interessante que a imagem que ele tinha de Deus era a imagem dele mesmo, né? Talvez a gente ache, às vezes, que a gente é Deus, né? A gente se acha, pessoas veem em Deus a imagem deles mesmos, eles acham que parece que ele e Deus é a mesma coisa, ou uma coisa só, e às vezes eles se sentem até melhores que Deus em algumas situações, né? Tem um vídeo na internet onde um bispo muito famoso aqui no Brasil, ele está ensinando Jesus a fazer milagre, né? Então ele se sente nesse direito. E tem um outro livro de um autor estrangeiro, onde o Espírito Santo, no livro dele, no livro, pode dizer o livro? No livro Bom Dia Espírito Santo, do autor Benihim, isso ele publicou, então ele publicou isso, estou só citando o livro. No livro, quem roga pela presença do outro, não é ele que roga pela presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo que roga pela presença dele. Então a gente tem invertido um pouco as coisas, sabe? Nabucodonosor via na figura dele a imagem de Deus, digamos assim. Certo, professor Samuel. E na verdade, ele estava querendo ali se autodeificar, né? Se tornar ali um Deus que o povo pudesse adorar e que pudesse se curvar diante dele, né? E o que nós podemos entender aqui sobre essa estátua? Porque temos duas estátuas aqui, professor Samuel. A estátua do capítulo 2 e a estátua do capítulo 3. Há uma grande diferença entre elas, né? Nós podemos aqui fazer destacar isso aqui. E eu queria que o senhor falasse das duas estátuas, da estátua do capítulo 2, da estátua do capítulo 3, essa diferença que tem e qual era essa intenção do rei Nabucodonosor, né? Nós não podemos confundir essas duas estátuas, do capítulo 2 com o capítulo 3. Uma é sim influência da outra. Obviamente que a imagem que Nabucodonosor levantou no capítulo 3, ela tem uma influência do sonho que ele teve no capítulo 2. Só que o sonho que ele teve no capítulo 2 da imagem, na imagem daquela grande estátua, foi Deus quem deu a ele aquele sonho, e aquilo tinha uma representação assim profética, falando sobre as nações, reinos que surgiriam. Cada parte membro daquela estátua representava um governo mundial que haveria de surgir, não é mesmo? Mas a imagem do capítulo 3 já não tem nada a ver agora, a simbologia dela não tem nada a ver com a simbologia do capítulo 2, porque essa aqui foi o próprio rei que fez. Ele fez essa imagem, a imagem dele mesmo, né? Uma imagem com quase 30 metros de altura. E ele desejava então que esta imagem fosse adorada, como se aquela imagem fosse o próprio Deus. Essa ideia de governo e de Deus para os povos antigos, ela é muito próxima. Os faraós, e no caso aqui Nabucodonosor, eles acreditavam que eles tinham esse poder divino, né, também. Eles tinham o poder da vida, o poder da morte. Então a imagem do líder nacional, do rei, e a imagem de Deus era uma imagem que eles queriam sempre deixar muito próxima, como se aquela pessoa fosse de fato um Deus. Então, a imagem do capítulo 3, ela é a imagem do próprio rei, e numa ideia de querer unificar os povos numa adoração a uma religião somente, a um segmento só. Ele passa então a construir esta imagem, não só a cabeça de ouro que vimos no capítulo anterior, naquela que Deus mostrou para ele, mas agora toda de ouro, né? Ou seja, ele mesmo, aquela imagem era a imagem dele mesmo, e ele queria que ela fosse adorada, como se ele fosse um Deus. Certo. Há uma ideia aqui, professor Samuel, de ecumenismo, poderíamos assim dizer, na questão de ele querer ter essa unificação dessas religiões, de se tornar uma religião, como o senhor até mencionou no início da nossa aula, uma religião universal, algo universal
em relação à adoração, e ele se colocou no centro dessa adoração, né? Sim. Ele queria essa ideia de unificar numa religião só, na religião dele, e também uma ideia de querer fazer os outros engolirem a ideia dele. Então, todo mundo tem que fazer isso, ou faz isso ou morre. E algumas religiões no mundo de hoje são assim também. Ou você segue ou você morre. Por isso que você não vai ver uma pessoa sair do islamismo e ir para outra igreja. Isso não existe. No Brasil, em outros lugares do mundo é comum uma pessoa sair de uma igreja e passar a congregar numa outra. Mas em outras religiões não, isso não existe. Se sair daquela religião e ir para outra, é morte na certa. Então a pessoa ela é obrigada a seguir aquela religião até o fim, né? Não tem opção de troca de religião. Perfeito. Professor Samuel, a inauguração da estátua de ouro, então, Nabucodonosor ele faz essa estátua e a gente vê no capítulo 3 que ele começa a chamar, né, os príncipes, ele chama aí os capitães, os governadores, os prefeitos, né, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias para fazer a consagração dessa estátua, né? E eu queria que o senhor comentasse aqui conosco o que há de interessante para nós estarmos extraindo aos nossos professores que nos acompanham. Quando fala da inauguração da estátua de ouro, duas coisas ele desejava aqui, né? Primeiro, como eu comentei anteriormente, era ser adorado como um Deus. Então a gente já vê que tipo de espírito que está ali dentro do coração daquele rei, né? A vontade de querer ser Deus, né? Achando que ele fosse Deus. Então, e a segunda coisa, ele queria uma religião totalitária, em que as pessoas obedecem não pela lealdade, mas pela força. Você é obrigado a fazer, você é obrigado a ir. E nada do que a gente seja obrigado a fazer torna-se prazeroso para nós. Uma coisa que a gente fica sendo obrigado a fazer acaba perdendo o prazer da gente fazer aquilo ali. Então, ele passa a instituir uma religião, uma ideia de religião, em que as pessoas eram, pela força bruta, obrigadas a obedecer. Uma religião de medo e tudo mais. Eu estava em um livro, não me recordo o nome, mas o autor é o Philip Yancey. A Maravilhosa Graça é o nome do livro. Ele contava de um encontro de religiões onde estava presente C.S. Lewis, né? Um grande teólogo, autor de diversos livros e tudo mais. E ele conta que foi levantada essa questão. Perguntaram assim, qual era a contribuição do cristianismo para as religiões do mundo? O que o cristianismo tinha de diferente que nenhuma outra religião tinha, né? Porque cada religião, segundo eles estavam comentando ali, havia contribuído com o mundo de alguma forma. Agora, qual era a contribuição do cristianismo? O que é que diferenciava o cristianismo das outras religiões? Foi essa pergunta que fizeram para C.S. Lewis. Ele respondeu, graça. E isso é lindo, né? Porque é a única religião que você vai pela graça. Você não é obrigado a ir. Se você sair, você não vai morrer e tal, né? Você não vai ser condenado à morte. Mas o que diferencia o cristianismo de outras religiões é a graça. É a única religião que prega o favor imerecido da parte de Deus, né? De nossa parte também para com o próximo. Mas eu gosto desse comentário do C.S. Lewis. E assim, é uma ideia que contraria aquilo que Nabucodonosor tinha com relação à religião, a ideia de religião que ele queria instituir ali na Babilônia. O engraçado, professor Samuel, que a gente analisando a história, né, e lendo o capítulo anterior, Daniel traz a ele a revelação. Ele vê no capítulo anterior, no sonho dele, uma pedra, né, que ele batia no pé da estátua e destruía toda aquela estátua, simbolizando Cristo, né, que iria governar e ele seria, Jesus Cristo seria essa pedra. E não bastou para ele toda essa revelação que Daniel dá para ele embriagado aí pela sua própria glória temporal, porque era um homem glorioso, era um homem grande na atualidade, e ele aí quer instituir um culto a si mesmo, a adoração. E a gente vê ali que mesmo Deus mostrando para ele, olha, Nabucodonosor, você não é, vamos dizer assim em outras palavras, né? Você não é essa cocada toda que você está achando, não. Seu reino vai passar. Você não é, seu reino vai passar. Você não é tudo isso que você está achando que você não. E ele queria a deidade, queria se tornar Deus e ser adorado, né?
Eu acho isso, muitas pessoas ainda, mesmo como o senhor já citou, está aí, sabe que é mortal, sabe que é passageira, temporal, mas é cheio de glória, cheio de presunção, né? E pessoa se acha mesmo, né? O ser humano quer, de toda forma, se colocar como um ser eterno. E nós somos seres temporais. Em um filme chamado Premonição, que ficou muito na moda entre os jovens, né? Filme meio de suspense e terror. Eles ficam driblando a morte, né? A morte vai pegar eles dão um jeito de enganar a morte. Embora seja um filme de ficção, um filme de terror até de suspense, a ideia do filme é verdadeira. Certo. A ideia, a ideologia do ser humano querer driblar a morte, ela é verdadeira. A pessoa quer driblar, ela quer fingir, não quer aceitar o fato do tempo estar passando e tudo mais. Tem mulheres ou homens que não querem aceitar. Não me esqueço de uma entrevista que eu vi de um dos maiores atores de teatro que tivemos no Brasil, chamado Paulo Altran, num programa de televisão que a Hebe apresentava. Ele estava comemorando 80 anos e o homem trabalhou em teatro a vida inteira. Um daqueles atores mesmo no Brasil de altíssimo nível, nunca precisou baixar nível e fazer outras coisas para ser famoso, não. Ele era muito bom e fantástico mesmo, admirado até hoje. A Hebe perguntou para ele assim: como é que você se sente? E aí, fazendo 80 anos, como é que você se sente? Ele respondeu: eu estou fazendo 80 anos e me sinto como um homem de 80 anos e isso é maravilhoso. Não era a resposta que ela queria. Queria que ele dissesse assim: me sinto como um homem de 20. Me sinto como um homem de 30. Não, se você tem 80 e se sente como um homem de 30, você está com algum problema psicológico. Né? Procura um médico. Porque a gente tem que se sentir na idade que a gente tem. E eu vejo gente com medo gente com até mulheres, já está com 60, 70, 80, que às vezes até no vestir, falta colocar a roupa da sobrinha, às vezes nem cabe na roupa mais, aperta ali e tal, querendo se sentir eterno. O tempo está passando para todo mundo e nós vamos morrer, vai fazer o quê? O engraçado, professor Samuel, que a palavra de Deus nesse sentido, ela fala assim, que as mais novas devem tomar conselho com as mais velhas. Mas de que jeito? Então, porque as mais velhas querem se comportar como as mais novas, fica difícil, né? A gente tem que aceitar essa realidade. Esse conceito também que se criou agora de melhor idade. Como assim melhor idade? Eu já vi pessoas inteligentíssimas. A autora Lia Luft, que escreve na revista Veja, comentava essa questão do melhor idade. Então, outra é pior. Então... essa é melhor, aquela é pior. Não tem melhor idade. A melhor idade é essa que eu tenho agora, é essa que você tem aí. O melhor momento é esse que nós estamos vendo agora. Seja com 30, seja com 60, seja com 90. A gente tem que aceitar a morte como um fato. E aceitar o fato do tempo ir passando como um fato é verdadeiro, porque esse fato é verdadeiro também, né? Não somos eternos, não adianta, as pessoas se apropriam de certas coisas, às vezes até de função na igreja. Tem gente que não, eu sou líder aqui há 80 anos. Meu, você vai morrer um dia. Quem que vai assumir agora, depois? Então, a gente tem que aceitar esses fatos, são fatos verdadeiros, não temos dificuldade de aceitar. A gente se acha Deus, nos achamos eternos, achamos que o tempo nunca vai passar pra gente, né? Aquela geração que a Forever Young, né? Jovens para sempre, cantavam assim nas décadas passadas. Morreu todo mundo já. Então, quer dizer, temos que aprender a ter mais esse senso de realidade, a aceitar o fato que vivemos hoje. A vida passa como um conto ligeiro, disse Moisés em seu salmo, né? O tempo passa. O autor escreveu em Eclesiastes, no capítulo 1, uma geração vai, outra geração vem, é muito rápido. Temos que aceitar esse fato, não tem como mascarar isso aí, né? Então Nabucodonosor queria... Ele não aceitava. Não aceitava. Eu sou eterno. E quem chegava perto, antes de falar com ele, tinha que dizer assim: ó rei, vive eternamente. E era uma mentira que o agradava, né? Você vai viver para sempre, rei. E às vezes o professor de escola bíblica dominical, ele se depara com aquele aluno, o superintendente, que não quer mudar a faixa etária da sala, professor Samuel, porque não quer crescer. E tem esse problema às vezes, né? Esse é um problema que a gente também se encontra, que Nabucodonosor na época também se encontrou e não queria
a idade chegou para ele, a morte poderia ter chegado para ele e ele não queria aceitar a situação. É muito difícil. Então, é um fato que deve ser acertado com muita naturalidade de nossa parte, né? O fato de sermos passageiros, né? Alguns acham que a vida que o tempo não passa, que alguns até jovens tratam o mais velho com ignorância e com desrespeito, parece que ele nunca vai envelhecer, né? Nunca ele terá idade avançada, fica sentado no banco do ônibus, finge que está dormindo, né? Senta no lugar do idoso e finge que está dormindo. Entra o idoso, faz que não vê, olha para a janela, você nunca vai envelhecer. Então temos que aceitar esse fato como um fato verdadeiro e vivemos e estamos em paz com isso. Eu falo para os irmãos, veja a hora desses cabelos meus ficarem brancos, né? Em paz com Deus, não tem medo de ver o tempo passar, nada não, sem medo. Tudo a seu servindo a Deus, tudo no seu tempo, Tudo a com seu alegria, com respeito e fazendo o melhor no momento que nós estamos passando. Nabucodonosor não aceitava esse fato, ele achava que o reino dele era para sempre, eu sou o bom, eu sou o melhor, não vai ter Pérsia, não vai... E tem mais uma coisa, não tem jeito, por melhor que nós sejamos, vai sempre vir um melhor do que a gente. Sempre. Não interessa se é poderoso, se ganha 10 mil por mês, não interessa. Não interessa quanto você é bom, vai sempre vir um melhor, né? Irmãos, veja como que é a transição, veja os pregadores de hoje no Brasil, né? Aquele é o bom, nossa, esse é bom, esse é o melhor, esse é o top do momento. No momento é esse, daqui a pouquinho vem outro. Quem que é esse? Esse é melhor que aquele. E é isso. E vai chegando, essa transição que vai acontecendo, mas daqui a pouco vai sempre o melhor. No mundo musical, na igreja, a mesma coisa. Um grupo tá lá famoso, pouco vem um, pouco vem outro, mas vem, daqui a pouco aquele, quem que é aquele lá? Ninguém nem lembra mais daquele que já passou. Então a gente vai sempre um surgindo e melhorando, um sendo melhor, um sendo mais superior a outro, um melhorando aquilo que o outro fazia. Né? O reino da Grécia, ele foi bom por causa disso. Por que o reino da Grécia foi o top, foi o melhor? Um reino que no sentido de cultura era considerado um ícone, o nível, a creme de la creme assim, da humanidade. Por quê? Por que os gregos eram tão superiores na sua cultura e tudo mais, né? Como dizem, né? Os romanos colonizaram os gregos com a sua força, mas os gregos colonizaram Roma com a sua cultura. Por quê? Porque o reino da Grécia, ele agregou tudo. Tudo que o outro tinha de melhor, eles foram agregando a si. E de forma que a cultura deles agora era um misto daquilo que todo mundo tinha. Então, por isso que o reino da Grécia era o top do top, né? Por causa disso, porque eles pegavam tudo que um tinha de melhor, eles foram pegando e faziam a cultura dele e espalhavam a cultura deles para todo mundo. Até os instrumentos musicais que são citados aqui no livro de Daniel, aqui o pífaro, a harpa, a trombeta, a cítara, o saltério e a gaita de foles, são instrumentos assim de influência grega. Mas como que pode influência grega, irmão Samuel, sendo que a Grécia não tinha surgido ainda naquele tempo, não tinha surgido como um grande poder, um grande império, mas o embrião daquela nação já estava por ali perto, né? Então, essa influência de nome, isso era já um intercâmbio cultural acontecendo ali naquela época, quer dizer, essa força que tinha. Tudo passa, nós passaremos também. Então, essa é a ideia que Nabucodonosor tinha dificuldade para aceitar. E muitos hoje também têm. E é uma dificuldade típica de pessoas mais velhas. Não é uma dificuldade típica de jovens, mas é uma dificuldade de pessoas mais velhas. É muito difícil uma pessoa com mais idade aceitar, muitas vezes, essa transição com bastante tranquilidade. Ele vê, às vezes, o mais jovem como um tropeço. Como o apóstolo Paulo viu João Marcos como um tropeço. Levou alguns anos para o apóstolo Paulo reconhecer que ele, Paulo, estava errado, né? Mas é uma história muito longa para se explicar. Professor Samuel, e interessante que ele é incisivo, ele é ditador e ele traz aqui uma ameaça de uma forma, uma punição terrível, né? A ameaça da fornalha ardente é algo que
ou seja, ele queria empurrar essa deidade dele goela abaixo, né? Ou você me adora ou você me adora. É uma espiritualidade daquela época, e tem alguma semelhança com os dias de hoje, que ele queria impor uma espiritualidade. Certo. E eu acho que isso também tem um resquício disso hoje também, professor Gerson, na igreja. Tá. Às vezes a gente quer impor a nossa espiritualidade para a igreja. Correto. Ou para outros. O pregador parece que ele entra em espírito. Ele entra no estado de nirvana, que só ele, Deus, está lá naquele lugar. Mas ele quer que todo mundo entre nisso daí, né? Aí ele começa a pregar, sei lá, 8h30, na 9h30 ele quer ver todo mundo no mesmo espiritualidade que ele está. E isso não existe. Cada um tem a sua espiritualidade, a sua forma de se alegrar perante Deus. Tem gente que pula, o outro chora, o outro inclina a cabeça, o outro não faz nada, né? Mordecai Ram, quando pregava, veio à frente um moço para aceitar Jesus sem chorar. Nome do moço? Billy Graham. Estava desviado? Não, era o jeito dele. Um dos maiores ganhadores de alma. É o jeito dele. Então é errado, professor, quando a gente quer impor nossa espiritualidade nos outros. Correto. Né? Às vezes é aquele momento de louvor que não passa nunca. Né? Não, é um momento de louvor. Não, parece a eternidade do louvor. Não passa nunca. Ele quer que a igreja inteira entre naquele espírito que ele está. Ali, que negócio. Meu Deus, parece um ritual, né? Que não acaba. Você fala, meu Deus, não acaba mais. Um sente dor na perna, outro senta, outro começa a se abanar, outro fala amém, para ver se a pessoa se toca. Então é uma espiritualidade que a gente quer fazer o outro engolir. Por isso, quando o senhor citou há momentos atrás na sua fala de aquele pregador é melhor, aquele pregador... Eu sou, professor Samuel, sou um pouco contra a relação da pessoa idolatrar pregador. Porque, usando uma frase aqui do professor Rubner Braz, ele vai estar nos assistindo, ele sabe disso, ele diz assim: se você não é capaz de tirar o pastor ídolo do seu coração, o pregador ídolo do seu coração, você não pode atacar quem adora imagem e escultura. Aí ele cita o versículo, né? Tirai primeiro o arqueiro, a trave que está no seu olho, para depois tirar o arqueiro que está no olho do seu irmão. É um problema que nós temos, professor Samuel. Muitas vezes idolatrar aquele irmão, porque aquele irmão que prega melhor e força a entonação de voz, ele quer forçar o camarada a entrar nessa espiritualidade toda. Às vezes ele vai e olha ali o irmão que não tem e força, não quer forçar o irmão a entrar naquela situação. Ou seja, tendenciamos a idolatrar um certo tipo de pregação, que muitas vezes o irmãozinho que prega brando, que prega ali de uma forma mais amena, de uma forma mais pautada, ele também está pregando a palavra de Deus em um ensino edificante. Então a gente tem essa tendência, professor Samuel, idolatrar também. Por isso que eu falo para o irmão que às vezes eu sou contra essa relação da pessoa estar idolatrando o pregador, porque cada um tem os seus estilos, né? Porque a gente vê que todo mundo se curvou perante aquele ídolo, né? E hoje temos também muitos ídolos na igreja. E o que é ídolo? Muitos teólogos definem a palavra ídolo como sendo tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus em nosso coração. Isso é um ídolo, né? Há casos de irmãos, não digo aonde, que chegam a ligar para a igreja sede onde ele congrega. Alô, pastor vai estar aí? Não, tá. Então, se o pastor dele não estiver na sede ministrando, o presidente não estiver na sede, ele não vai para a igreja. Ele vai para o shopping, vai para o cinema, qualquer lugar, menos igreja. Então, é um tipo de idolatria também, né? Idolatria e tal. Teve até um pregador muito famoso no Brasil inteiro aí, que está tão famoso que nem a Bíblia está carregando mais. Ele tem uma pessoa que carrega a Bíblia para ele, né? Chega no culto, vem um outro irmão, parece um guarda-costas atrás dele, carregando a Bíblia ali. Quando a hora, não ora mais, não precisa mais orar, tá? Não precisa mais orar, não ora mais. Então, aí, para alguém lá, põe a Bíblia para ele ler. Quando ele acaba de pregar, ele ora, o irmão sai de trás, pega a Bíblia dele e fecha. Eu falo, não pega mais na Bíblia dele. Então a gente vê, professor Samuel, essa ameaça do rei Nabucodonosor da fornalha de fogo ardente, algo ali de forma forçada, né? Ou você se prostra, e era uma punição terrível, né? Isso. Que alguém poderia sofrer ali queimado, né?
Eu queria que o senhor falasse a respeito desse desafio, né, que é o tópico 2, o desafio à idolatria, né? A ordem do rei a todos os seus súditos, né? O que a gente consegue extrair aqui? Nesse mesmo comentário, o autor da lição fala que uma das motivações do Nabucodonosor com relação a esse ídolo, a essa imagem, a motivação dele era exibir-se perante os povos do mundo. Isso quase não tem hoje, né, irmão? Quase que não tem ninguém que quer se exibir, né? Às vezes o culto começa às 7 horas, o pregador chega às 8, dando tchauzinho para a igreja, né? Atravessa aquela maletinha, dando tchauzinho, tá? Sabe, eu lembro que eu estava no exército, fiquei 8 meses lá, e daí o sargento estava ensinando a gente a chegar atrasado. Ele ensinava como que se chega atrasado. E numa ocasião, um soldado subiu aquela ruazinha que entrava no exército do tiro de guerra de Sorocaba, bem devagar. Quando aquele soldado entrou, parou em forma, o sargento falou assim: volta lá, desce a rua inteira que eu vou te ensinar como que se chega atrasado em algum lugar. Aí o moço desceu, saiu e desceu, ele esperou o rapaz chegar em forma, claro, tem que dar uma canseira nele, né? Aí aquele moço pegou, desceu e ele falou assim: você tem que subir correndo, você tem que vir preocupado que você está atrasado, você não está normal, você já está errado, você está atrasado. Então ele fez o moço entrar correndo, desesperado, correndo, jogar a mochila no chão e parar em forma, porque ele estava atrasado, né? Algumas vezes as pessoas chegam no culto e começa às 7 horas, o convidado chega às 8h30, dando tchauzinho, parece que não está atrasado, está normal, né, o horário dele chegar, não é mesmo? Então aparecer. E essa para aparecer também, está muito em voga hoje também. Vamos fazer o apelo lá e daí chama o pessoal para fazer oração, começa a tirar foto com o celular, né? E já fala assim na pregação: quem quiser ver as fotos aqui da oração já está no meu Insta. Na hora do culto. Já vi isso. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Então tá orando lá, alguém, vocês que estão aqui na frente recebendo oração, já pode depois acessar, porque já tá no meu Insta as fotos. Quer dizer, é para parar o culto para ir lá entrar no seu Instagram para verificar as fotos, né? Whats, vamos dar no Whats agora. E essa coisa de querer aparecer, de mostrar e tudo, tá num nível extremo hoje em dia, né? E tanta aí, e tira foto em momentos que eu acho até impróprio. O irmão tá lá recebendo o batismo com o Espírito Santo, aquela lágrima caindo para cá, aquela boca torta assim, né, chorando, põe no Face. Aí fica aquela imagem dele na rede social com aquele rosto chorando ou alguma coisa assim. Então tem imagem que eu acho que não está edificando, não edifica. Então perdendo o foco, né, professor Samuel? Porque o culto é algo que a gente vai levar algo para o Senhor e tem que estar totalmente em total ligação com Deus, né? E nada pode tirar o foco da nossa adoração. E essas coisas acabam tirando o foco, tira o foco de quem está do lado, quem está querendo se conectar, que está querendo cultuar a Deus ali. E é um exibicionismo, né? É algo de... Não precisa tirar foto. Principalmente de quem está chorando. Não sei por que tira foto. Está chorando no culto, numa festa, a pessoa está lá. E às vezes eu tenho até vergonha de falar: eu até ia orar aqui, mas vamos tirar minha foto aqui, vou colocar lá. Então é bom, eu não acho legal quando coloca foto de gente que está chorando, buscando batismo. Não é para ninguém aparecer, não é para se exibir. É para Deus aparecer, é para o Espírito Santo aparecer, Jesus aparecer e não a gente aparecer. Tá certo. Essa ordem dele, né, a todos os seus súditos, dobrar o joelho não por algo por devoção, né, mas foi algo por medo, né. E ele tentou, professor Samuel, trazer isso a 3 jovens que conheciam a palavra de Deus, tinham uma fé diante de Deus, né, era fiel diante de Deus, né, e inclusive volto aqui fazer menção da verdade prática que o nosso comentarista ele traz, né? Que se formos fiéis, a providência divina ela jamais faltará. E com certeza Ananias, né? Azarias e Misael sabiam muito bem que se eles fossem fiéis, jamais a providência de Deus faltaria, né? E Nabucodonosor foi mexer com gente errada, professor Samuel.
e ele teve uma grande surpresa ali, né? Os jovens não se prostraram diante da estátua dele. Não se prostraram. Eles estavam sendo mesmo fiéis a Deus, né? Nada os faria se inclinar perante Deus. Mas será que... E se eles dessem uma inclinadinha, né? Sei lá, dessem uma inclinadinha só para dar uma agradada no rei? Quem sabe só para subir um pouco a posição do título dele, né? E aqui eu vou fazer um comentário de Bacon, né? Por que não podiam, pelo menos assim, eles não poderiam dobrar seus joelhos, né? E ficar em pé no seu coração, né? Uma pequena concessão, a limitada compreensão das coisas divinas por parte do rei seria uma coisa insignificante. Eles poderiam se inclinar, mas aparentemente por dentro eles estavam... Por coração não, né? Coração. O importante é que aqui dentro eu tô fiel a Deus e tudo certo. Mais, né? Mas aí no comentário de Bacon ele coloca assim: mas não, a reputação do caráter do Deus vivo e verdadeiro dependia desse momento. Multidões de pagãos de muitos países estavam observando. Quer Deus os libertasse das chamas, quer não, eles deveriam ser fiéis em honrar o seu nome. Então jamais eles iriam mesmo se inclinar. E aquele era um momento assim especial, porque várias pessoas do mundo antigo estavam observando o comportamento deles. E o interessante é que eles não estavam esperando uma libertação. Eles diziam que Deus tinha poder para livrá-los, né, da fornalha e também das mãos do rei. E eles sabiam que Deus poderia livrá-los sim, só que eles não sabiam de que forma viria essa libertação. Poderia vir até por meio da morte. Eles falam, né, se Deus não livrar, de forma alguma a gente vai se dobrar diante de você. Eles estavam esperando tudo de Deus, não importava o que Deus ia fazer para eles. Se Deus ia dar uma bênção ou não desse a bênção, tanto faz, né? Eles estavam ali prontos para ser fiel a Deus, independente do que Deus faria ou de que forma Deus faria. O mesmo sentimento que tinha o patriarca Jó, né? Quando alguém achava que Jó ia falar um palavrão, ia ofender os céus, ele falou assim: não, ainda que ele me mate. O que é isso? Ainda que Deus matasse ele continuaria fiel a Deus. Então eles preferiram morrer queimados do que negar a fé que eles tinham em Deus, né? E há quem dizem, professor Samuel, que porque a igreja está sendo perseguida, essa questão do homossexualismo, e tiver gente dentro da igreja, e o homossexualismo, a gente vai receber o homossexual dentro da igreja, a igreja está sendo perseguida. Perseguição, isso é mínimo diante do que esses jovens foram perseguidos, do que os nossos irmãos foram perseguidos na igreja primitiva. Isso não é perseguição, professor Samuel. Qualquer um pode reclamar de perseguição, qualquer cristão hoje pode reclamar, menos um brasileiro. Qualquer um. Um cristão afegão pode dizer isso, um cristão da Coreia do Sul ou Coreia do Norte pode dizer isso também. Um crente lá no Himalaia, lá na Indonésia, pode falar de perseguição. Agora, crente brasileiro, meu irmão, né, vendendo milhões de DVDs aí, tirando fotografia com Dudalina no Facebook, está sendo aprovado aonde, meu irmão? Tu vai ministrar com Bonafonte do lado do púlpito para pregar, né? Dizer que a igreja está sendo perseguida. Que provação que é essa que está passando, né? Não é provação de nada, né? Provação porque riscou a porta do seu Corolla, né? Provação porque não achou a sua gravata da Dolce Gabbana, sei lá o quê. Não sabemos o que é provação. A igreja brasileira não sabe o que é provação. Não sabe, né? Algumas ameaças por aí, mas vai ser muito difícil aparecer. Mas e se a Dilma ganhar? Se o Aécio ganhar? Vai perseguir a igreja? Irmão, vai ser muito difícil, porque os evangélicos do Brasil já somam mais de 40 milhões. Tem que ser muito louco para perseguir. Eu fico olhando esse povo e dizer, a igreja vai passar por perseguição. Eu falei, Jesus, esse povo não sabe o que é perseguição. Não, porque se o Lula ganhar, ele vai fazer a igreja pagar imposto. Lula ficou dois mandatos no governo, não vi ele fazer isso. Não sou petista,
sabe? E eu gostaria de ver muito crente, professor Samuel, que fosse jogado a fornalha de fogo ardente, a cova do leão, como o Daniel foi, como esses 3 jovens foram, se eles negariam a fé, se eles não fariam, eu vou, de aparência aqui, Deus só quer meu coração, no meu coração eu não estou negando a Deus não, no meu coração não... E eles não renunciaram à fé deles não sabe, então eu fico indignado, quando todo mundo que você vê reclamando de provação, todo crente que fala que está sendo aprovado, olha... Sei não, viu? Às vezes a aprovação dele muitas vezes é consequência de alguma desobediência, porque a aprovação mesmo, vindo de Deus, ela traz paz, né? Você sente de alguma forma paz, não é mesmo? Então não é uma pessoa atormentada, inquieta, ansiosa, desesperada, não. A pessoa que está sendo aprovada, meu irmão, ela está em paz, ela não é murmuradora, não se levanta contra pastor, contra líder, não é barraqueiro, né? Nada disso. Então, tá em paz, ainda que em provação, mas ela está em paz. Então eu falo, sem medo de errar, crente brasileiro não tem o que reclamar de provação, não. Não tem. O Brasil não sabe o que é provação. O Brasil não sabe o que é isso, né? Aliás, tivemos aí um dos maiores nomes a serem votados agora nas eleições no Brasil, era justamente uma evangélica. Então... para vocês verem onde é que está. Era uma evangélica que estava ameaçando ir para o segundo turno aí nas eleições. Quer dizer, evangélicos está até que bem, digamos assim, politicamente falando. Correto, professor Samuel. E nós vamos ver que esse espírito que imperava, que reinava no rei Nabucodonosor, era um tipo do anticristo. Porque aí sim, quando esse anticristo, o reino dele vier, aí sim, professor Samuel, aí você vai saber o que é aprovação. Aí você vai ver o que é aprovação. Quando o anticristo chegar, você vai saber. Porque agora nós temos o Espírito Santo conosco, nos ajudando, diz a Bíblia em Romanos 8, né? Ele nos assiste, nos socorre em nossas fraquezas, né? Tudo isso. Então, estamos com ele aqui. Mas lá na frente, depois do arrebatamento da igreja, sem o Espírito Santo conosco, aí você vai ver o que é aprovação. O que é passar por uma prova e não ter Jesus, não ter o Espírito Santo junto. Aí quem for membro do corpo de Cristo, quem fizer parte do corpo de Cristo, não vai saber o que é esse momento. Porque quando o anticristo chegar, a igreja já terá sido arrebatada, né? Mas o sentimento do Nabucodonosor já é um sentimento do anticristo, né? Porque o espírito do anticristo já está solto no mundo hoje, já está solto. Ele vai contra tudo que se diz ser de Cristo, né? Tudo que lembra Cristo, o espírito do anticristo vai contra, né? Então é isso. Isso vai ser bem tratado na lição 12. Por isso que é só vai ser aprofundado lá na lição 12 a figura do anticristo. Mas aqui é só para um toquezinho, né? A ideia do Nabucodonosor é sim, ele é um tipo sim, o espírito dele é um espírito sim de anticristo. Tá certo. Essa questão da universalidade das religiões, de ser adorado, de perseguição do povo cristão, né? Do povo judeu também, né? E, professor Samuel, é uma lição maravilhosa, né? Muito Vamos boa. dizer que, diga-se passagem, é uma lição que vem nos enriquecer e nos ensinar na questão de sermos cristãos e não negar a nossa fé em momento nenhum, em circunstância alguma. Tem uma questão importante com relação às medidas dessa estátua, né? Se era 30 metros de altura, se era 26, se era 27... Este é um detalhe que não é importante, viu? Não é importante. Você estava olhando assim por cima, o comentarista da lição fala que tinha, claro que fundamentado nas pesquisas que ele fez, diz que tinha 6 metros de largura, né? A Bíblia de aplicação pessoal, que eu estava observando também, diz que não era 6 metros, era 13 metros de largura. E já Bacon, né, o comentário de Bacon, fala que não era 6 metros, também não era 3, era 2,60 metros de largura. Então, não fique preso a esses detalhes, professores, né, quando você estiver ministrando essa aula, porque não é um detalhe importante, né? É uma coisa que vai só tomar seu tempo lá. Fique preso a essas medidas, porque isso é um detalhe que não é importante. Maravilha, professor Samuel. Os jovens, então, diante da pressão do rei,
vai lá, o rei fala, manda 2 vezes, né? Tem 3 jovens aí que não se prostraram diante da sua estátua, Nabucodonosor. Dá uma olhada aí. E é justamente aqueles que você tem confiado cargos do seu reino, hein? Olha só. E eu não vou contar quem é não, mas 3 jovens aí. Quem é? É Ananias, Azarias, Misael. Chama eles aqui então. E aí o rei manda tocar as buzinas de novo, faz todo aquele pamperro, o arauto lá diz, olha, tem que se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E os jovens aí mandam o recado na lata, né? E crente assim, né, professor Samuel? Não manda recado. Não pode ficar com vergonha, né? Tem que dizer mesmo, né? O que é, o que sente, o que é correto. Não pode ter medo de defender a sua fé. Tem medo de defender a fé. Tem crente que às vezes vê alguma coisa lá, deixa passar em branco, né? E eles não, eles eram firmes. Não vamos nos prostrar diante da sua estátua, porque aprenderam, professor Samuel, que a adoração é somente a Deus. Aquele primeiro mandamentozinho lá, eles tinham aquilo ali guardado entre eles de cor e salteado, né? E aí o rei, então, decide mandá-los para a fornalha. Interessante, professor Samuel, que eles decidiram não se prostrar, não vamos nos prostrar, e o rei manda eles então para a fornalha, né? Os jovens hebreus foram acusados e denunciados ali. Eu queria que o senhor trouxesse para nós então os comentários. Eles foram acusados e denunciados. Por quem? Quem é que estava denunciando e acusando aqueles moços? É interessante, né? Os mesmos que nós comentamos na aula passada, que haviam sido libertados, né, que foram libertos pelas palavras de Daniel, eram aqueles que estavam agora acusando os hebreus. Às vezes é assim, né? Às vezes você faz um favor, ajuda, e aquela pessoa que foi ajudada é ela que volta para acusar ou para colocar em maus lençóis, né? Então foi isso que aconteceu aqui. Os mesmos grupo de pessoas que foram favorecidas pelos hebreus eram elas que vinham agora para acusar os hebreus de novo, né? Não tiveram piedade, não. Eles foram mesmo incisivos no objetivo de destruir as vidas daqueles moços que eles tinham, né? Não ficaram assim com aquele sentimento de dívida, né? Opa, não vou falar porque nos salvaram a pele esses dias aí. Não tiveram nenhum remorso. Foram lá e acusaram, ó rei, estão errados, estão assim, estão em pé, não querem se curvar perante o Senhor. E assim eles queriam se promover à custa da morte dos moços hebreus. Tá certo, professor Samuel. O que mais a gente consegue aqui extrair, professor Samuel, em relação à continuidade desse tópico? Queria que o senhor já trouxesse, é uma lição muito maravilhosa. A resposta deles, né? A resposta deles para com o rei, uma resposta de coragem, né? E a reação deles também à intimidação, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, né? Nabucodonosor afrontou os jovens em sua fé. Eles não tiveram dúvida de que valia a pena permanecer fiéis ao Todo-Poderoso, né? Então, sem temor e com grande fé responderam: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fizer, fica sabendo, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, essa fidelidade deles a Deus, né? E tem no qual o detalhe dessa aula, eu tenho algo muito especial para falar sobre a questão da fidelidade de Deus, né? Um pouco polêmico até, mas eles não se sentiram intimidados na pressão do rei, né? Na palavra do rei. Eles tinham fé em Deus, não tinham medo. Às vezes a gente tem medo de pessoas. Verdade. A gente vai ver, não tem medo. Você vê como a gente tem medo de um chefe, medo de um patrão, medo de um líder, medo de quem? De um homem, né? Jesus falou assim: olha, não é para ter medo. Se for para ter medo de alguém, não tenha medo dos homens, Jesus falou. Porque o homem pode ferir o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mas se é para temer alguém, tenha medo de Deus. Porque se ele quiser, ele pode lançar o corpo e a alma no inferno, né? Então a gente tem medo de pessoas. Eles não tinham medo, não.
tinham fé em Deus, tinham confiança no Senhor e defenderam a fé deles, né, perante aquele rei ali. E nós também devemos estar prontos para defender nossa fé, né? Ele fala na carta de Pedro: olha, estejam sempre prontos para responder a qualquer um que vier nos perguntar a respeito da esperança que há em vós. Não interessa se é rico, se é famoso, se é anônimo, se é poderoso, seja o que for, esteja pronto para defender a sua fé. E esses moços estavam prontos, sim, para defender a fé com a convicção, com determinação, né, perante o rei. Não se intimidaram, tinham confiança na promessa de Deus. E eles não ficaram tentando enganar o Nabucodonosor, né, jogando, né? Toca de novo a trombeta, vamos ver. Não vamos nos prostrar e põe na mão de Deus. Deus decide o que vai fazer. Se Ele quiser nos livrar, Ele é poderoso para fazer. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se não, a gente não vai. Não vamos fazer também. É isso mesmo. Maravilha, professor Samuel. Professor Samuel, o que mais podemos extrair aqui? O que mais tem pra gente aqui? Quando o rei fala assim para eles, né, viu? É de propósito, versículo 14, né? É de propósito, ó Sadraque, né? Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Não era de propósito, mas era por causa de um propósito, né? O rei quase que acertou o motivo, né? Quase que ele acertou. Ele falou: é de propósito? Não era de propósito, era por causa de um propósito que eles tinham, né? Que por isso eles não se curvaram perante o rei. E quando o rei viu de repente aquele quarto homem lá, né? Eu acho engraçada a matemática de Deus, né? Por exemplo, matemática de Deus, né? 3 jovens mais uma fornalha é para dar quanto? 0. Não era isso? Era para dar 0, né? Terminar Se tudo. Entrou 3 mais uma fornalha era para dar 0. Aquecida 7 vezes. Aquecida ainda? Essa matemática era para dar 0 na matemática do homem, mas na matemática de Deus ainda sobrou 1, deu 4, né? Na matemática de Deus é assim, né? 1 mais 1 é para dar 2, mas na matemática de Deus 1 mais 1 dá 1, né? E o Pai, Jesus falou, né? Dá 1, né? Então eu gosto dessa matemática. Uma fornalha mais 3 era para dar 0, mas na matemática de Deus deu 4, né? Deu 1 a mais ainda, né? E nem cheiro, né? Não dano, nem cheiro, nada no nem cabelo, nada. Cabelo, nada. E os homens que os levavam para lá morreram enquanto levavam, mas eles não, né? Porque tem caminho que só o crente passa, né? Só o crente pode passar por ali, o ímpio não passa. É só o crente que passa pelo mar que está aberto. Quando o exército veio atrás, o mar fechou. Não é para ele passar ali. É só o crente que pode passar ali, não é mesmo? Então, aquele caminho da fornalha não era era só para aqueles homens que temiam a Deus. E quando o rei olhou, o que ele falou? Olha como que ele tem uma visão deturpada de Deus, né? Deturpada de Deus ele tem, né? Nem todo mundo tem a visão correta de Deus, né? Como eu disse na aula passada, Deus não é algo tão simples de ser entendido, né? Quando Abraão viu aqueles 3 homens, aqueles 3 varões que vinham na casa dele, Abraão olhou e falou assim: meu senhor, né? Chamou de senhor. 3 era para ele dizer senhores, mas falou Senhor. Era uma visão da Trindade que ele já tinha ali, né? Que Abraão já tinha, que Ló não tinha, porque para Ló apareceu 2 e ele falou senhores, né? Ele não tinha essa revelação que Abraão tinha. E Nabucodonosor também não tem a revelação de Deus. Como os irmãos viram aqui, ele acreditava que a imagem dele estava sendo uma forma dele honrar a Daniel e ao Deus de Daniel também. Ele acreditava assim, mas na figura dele próprio como rei, a imagem dele, ele achava que essa imagem dele era a representação de um Deus que estava acima de tudo. Quando ele olha para a fornalha e vê aquele quarto homem, o que é que ele fala assim? Ele diz: e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Agora eu vou fazer uma citação aqui, que está no comentário bíblico de Bacon, né?
Um comentário de um teólogo chamado Keil, né? Ele fala assim: ele não chama o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego de o único Deus, o verdadeiro Deus, mas ele chama de Deus Altíssimo, que quer dizer o principal dos deuses, né? Mesmo tendo um Deus poderoso ali, ele não vai abrir mão dos deusezinhos que ele tem, né? Ele é teimoso, né? Serve-vos o Deus Altíssimo, porque esse Deus que ele serve não é o único. Eu respeito o seu Deus, mas não posso abrir mão dos meus. Não é assim que o ecumenismo ensina, né? Todas as religiões levam a Deus. Todos estão certos, né? Então Jesus está errado, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo está certo, né? Então ele aceitava o Deus do Daniel, o Deus de Ananias, Misael, Azarias, aceitava, mas só que não é um Deus único, é um Deus altíssimo. Ele está acima dos outros, mas tem outros também, né? Eu vou pedir uma hora para esse, uma hora para aquele ali, mas o Deus de Israel não é um Deus único. Ele não diz Deus único, ele diz Deus Altíssimo. Ele vê essa expressão Deus Altíssimo quer dizer o principal entre os deuses. Era essa a ideia que ele tinha de Deus, do Daniel, dos 3 meninos, né? Não era um Deus único, mas de um Deus principal. Como fizeram também uma vez que o apóstolo Paulo foi pregar na região de Atenas, não era assim também? Eles tinham lá uma imagem de Deus também, mas eles tinham a imagem de Deus, de um Deus, mas como a imagem de um Deus desconhecido. Certo. Mas eles tinham lá a imagem de vários deuses que eles adoravam também. Interessante, professor Gerson, que o apóstolo Paulo chegou ali e respeitou a fé daquele povo. Muito prudente. Paulo deu uma aula de ética missionária. Passou, observou, não saiu como aquele pastor fez na televisão, chutando a santa, né? Mas isso aqui não é nada para você. Perfeito. Para o outro significa alguma coisa. E nós temos que ter prudência, respeitar a fé do outro também, né? Teve um camarada aí, professor Samuel, que no enterro no enterro lá do parente e tal, o padre da cidade foi lá fazer era conhecido na cidade, o padre foi lá fazer o sermão ali, né, diante daquele ato fúnebre, né? E a pessoa não aceitou a presença do padre ali, porque o padre começou a citar em purgatório e tal. Ele perdeu uma grande oportunidade de evangelizar um padre, e saiu brigando com todo mundo e arrumou confusão na cidade, porque o povo, ele foi contra o padre da cidade e o povo não gostou, né? Então não aprendeu com o apóstolo Paulo. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu gosto muito de ser respeitado na minha fé. E por isso eu gosto de respeitar também o outro. Você vai ficar muito bravo comigo, mas com o que eu vou dizer, mas é um fato histórico, sinto muito, muda a história. Aí, muitas pessoas que eram perseguidas na igreja primitiva, dos que são os primeiros ali, alguns eram perseguidos porque alguns provocavam a outra religião. Então tinha casos deles entrarem durante rituais dos cultos aos deuses de Roma, deles entrarem no ambiente e chutarem, como já teve no Brasil também, gente entrar e chutar a imagem lá. Então aí acaba provocando uma perseguição e tudo mais, né? Não devemos promover esse tipo de pensamento. Professor Samuel, que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui nesse estudo de hoje. Deus, ele busca os fiéis, né? Isso. Ele busca os fiéis, homens e mulheres que sejam fiéis, mesmo quando são ameaçados. E isso é uma reflexão do Elianai Cabral, né? O comentarista dessa lição. Ele fala que Deus busca homens e mulheres que sejam fiéis, mesmo quando ameaçados, né? E por isso mesmo, inquiridos pelo rei, né?
caldeu, Ananias, Misael e Azarias não se intimidaram e mantiveram a sua posição. E é isso que o Senhor Jesus ele espera de cada um de nós, né? Porque tem gente que soprou um ventinho ali, professor Samuel, já nega a fé, já, né? Se não achar a gravata dele para ir pro culto, ele já apostata ali mesmo, né? Então, por qualquer coisa, ele já deixa Jesus de lado e já, né? Então, cuidado, né, irmão? Alguns irmãos aí, é uma coisa que eu costumo dizer, alguns irmãos não gostam que eu diga isso, mas a gente não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele. Mas alguns dias eu digo assim, eu acho que ele não deveria vir. Né? Imagina se ele volta, por exemplo, numa final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Tá perdido. Vai ficar muitos, irmãos. E nós queremos ver muita gente lá no céu, né? Imagina se ele volta numa sexta-feira à noite, num final de novela da Rede Globo. É perigoso ficar muita gente também, né? Imagina se ele volta no meio de um engarrafamento em São Paulo. O irmão já tá lá, já xingou o planeta inteiro ali naquele trânsito ali, né? Não sobe, né? A gente não sabe que hora que ele vai voltar, então tem que ficar atento, né? Vigiar a Bíblia fala assim, orar, né? vigiar e orar. E ela fala, vigiar e orar. Não é orar e vigiar, não. Vigiar e orar, porque é primeiro vigiar e depois orar. Tem gente orando demais e não tá vigiando nada, né? Então é vigiar e orar. Então, cuidado, então não sabemos a que hora que Jesus pode voltar. Numa dessas que dele vir, é perigoso ele encontrar a gente em uma situação desfavorável, né? Então, como a gente não sabe a hora que ele vai voltar, é bom a gente ser fiel, nós sermos fiéis ao Senhor e não deixá-lo por nada, né? Por nada. Ainda que uma situação desfavorável, sendo fiel a Deus. Vai que é naqueles minutinhos que você vai se afastar que ele volta, né? Então, como esses moços fizeram, foram fiéis a Deus no momento de pressão social, pressão política, pressão religiosa, não abriram mão, não vou fazer. Isso vale para a moça crente também, para o jovem, vale para os seus princípios de virgindade, de pureza também. Não vou. Mas as mocinhas, não vou. Eu sou crente, eu temo a Deus. Mas você não vai ficar com ele, não? Não, eu sou crente, eu sou uma moça de Deus. Mas rapaz, você não vai lá não, tá dando bola para você. Não, eu sou um fiel a Deus, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Aleluia. E não é assim. Então não temos que nos envergonhar de nossa fé. Amém? Amém. E no ápice da canção dele, ele diz assim, né? Ele fala um relato de pessoas, ele fala assim, pessoas que trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. E aí ele coloca assim, mas a tua igreja, ela te aceita e crê no teu sangue. Os fiéis, professor Samuel, os fiéis, aceita Jesus e crê no sangue dele incondicionalmente. Pode estar passando o problema que for, a situação que for. Não troca Jesus por um momento ali de prazer. Não troca Jesus pelo mundo, pelo um cinema. Não troca Jesus por um sábado à noite numa balada. Não. Ele é fiel. Não troca Jesus por um namoro ali extraconjugal. Não. Ele é fiel em todas as circunstâncias. E é muito interessante a nossa verdade prática, né? Se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Tá faltando providência? Dá uma olhadinha. Você está sendo fiel? Você está tendo fidelidade com Deus? E é isso que Ele nos procura. Procura fidelidade em nós, em todos os momentos, porque Ele é fiel, professor Samuel, e Ele não muda. É nós que mudamos, não é mesmo? É isso mesmo. Professor Samuel, eu agradeço a Deus por esse dia, agradeço a Deus pela sua vida, ter aí abraçado conosco essa ideia, EBD de cara a cara, a você, professor, que tem nos acompanhado, ore por nós, né, para que nós possamos continuar. Nós precisamos da oração dos irmãos, porque é com oração, professor Samuel, que a gente continua, né? Sem oração não vamos a lugar nenhum. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom domingo de aula, que você possa preparar a sua aula debaixo de muita oração. Vá para a escola bíblica dominical e ministre a sua aula debaixo da unção de Deus. Nós desejamos a você um bom domingo, em nome de Jesus.
Deus te abençoe.